Vamos falar hoje de um dos procedimentos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais importantes da prática clínica, a punção venosa. E olha, pode parecer simples, mas é muito mais do que só um ato mecânico. Na verdade, é uma verdadeira mistura de ciência, muita habilidade e, claro, uma responsabilidade enorme. Vamos entender o porquê disso tudo. Essa imagem já mostra bem o nível de precisão que a gente está falando. A punção venosa é muitas vezes a principal porta de entrada para um tratamento. Então, dominar essa técnica não é só uma questão de acertar a veia, mas de garantir a segurança e o conforto de quem está ali, sob nossos cuidados. Para começar, vamos alinhar qual é a nossa missão aqui. Por que a gente faz esse procedimento? A questão não é só colocar uma agulha. O objetivo real é estabelecer um acesso seguro, uma linha direta com a corrente sanguínea do paciente. A definição clínica já diz tudo. É um procedimento invasivo. E essa palavra invasivo tem um peso, né? Ela nos lembra que estamos atravessando uma barreira de proteção do corpo. E é justamente por isso que cada passo, cada detalhe, exige um máximo de cuidado e atenção. E os motivos para buscar esse acesso são muitos, e todos eles são super importantes. Pensa só, vai desde administrar um remédio que precisa agir rápido, hidratar alguém, até fazer uma transfusão de sangue que pode salvar uma vida, ou então permitir tratamentos longos como a quimioterapia. O acesso venoso é o caminho para tudo isso. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente a ideia central do que a gente está discutindo. A grande sacada é entender que não estamos só cumprindo uma tarefa, estamos usando uma competência clínica completa, que junta o que a gente sabe, o jeito que a gente faz e a nossa ética profissional. Certo. Com a missão bem clara na cabeça, vamos para o próximo passo, as ferramentas. Sabe como é? Em qualquer trabalho que exige precisão, escolher o instrumento certo já é metade do caminho. E aqui não é diferente. Aqui estão os dois dispositivos mais conhecidos. Na esquerda, o catéter sobre agulha, que todo mundo chama de gelco, e na direita, o dispositivo com abas, o scalp, que também tem o apelido de butterfly. Só de bater o olho já dá para ver que são bem diferentes, e o uso de cada um também é. Agora, o que é mais legal de ver nesse slide é o raciocínio clínico por trás da escolha. O gelco, por ter um catéter de plástico flexível, é perfeito para terapias mais longas, porque ele fica mais seguro dentro da veia. Já o scalp, que tem uma agulha rígida, é ótimo para coletas rápidas ou para veias muito pequenas e delicadas, mas tem um risco maior se a pessoa se mexer. A escolha certa depende totalmente do objetivo. Com a ferramenta em mãos, a gente entra na fase de planejamento. O sucesso de uma punção começa bem antes da agulha chegar perto da pele. É aqui que ter uma boa estratégia e se preparar direitinho faz toda a diferença. Esse checklist é simplesmente fundamental. Não é só dar uma olhadinha, é preciso inspecionar com uma boa luz. Não é só ver a veia, é preciso sentir, palpar, para checar a elasticidade dela. E, claro, super importante, conhecer o histórico da pessoa. Uma avaliação bem feita assim diminui muito as chances de erro. E essa dica aqui, gente, é ouro puro. Começar a puncionar das veias mais distantes, tipo nas mãos ou no antebraço, e só depois ir subindo em direção ao ombro. Isso preserva as veias maiores, as mais importantes, para uma emergência ou para terapias futuras. É pensar a longo prazo no bem-estar e nos recursos do paciente. Antes mesmo de tocar na pessoa, todo o material tem que estar ali organizado e fácil de pegar. Isso não é só para ser mais rápido, é uma questão de segurança e de manter tudo estéril. Imagina ter que parar no meio do procedimento para procurar alguma coisa que faltou. Isso quebra o protocolo e abre porta para contaminação. Ok, tudo planejado, tudo preparado, agora vamos para a execução. A gente pode pensar na técnica como uma sequência de 12 passos bem definidos, onde cada etapa tem um motivo clínico claro e que não pode ser pulado. Os 6 primeiros passos são a fundação de tudo. Higiene, claro, o posicionamento para usar a gravidade a nosso favor, o garrote aplicado do jeito certo e um detalhe que faz toda a diferença no passo 5, deixar o antisséptico secar. É esse tempo de secagem que garante que ele vai funcionar. E por fim, estabilizar a veia. Esse é o segredo para ela não fugir na hora da punção. E aqui entra a ação. O ângulo de uns 15 graus, um movimento firme e a confirmação de que deu certo. O refluxo de sangue, o famoso flashback. Esse é o sinal verde. A partir daí, a sequência é rápida e segura. Avança o catéter, tira a agulha e já descarta, solta o garrote e, para terminar, fixa tudo e anota os detalhes. Cada passo é uma camada de segurança.
Este slide mostra muito bem a importância do passo 11. Uma fixação bem feita não é só para ficar bonito, não. Ela impede que o catéter saia do lugar, o que poderia causar vazamento, a perda do acesso e dor. É o que garante que todo aquele trabalho que a gente teve antes vai valer a pena. Mas o trabalho não acaba depois de fixar o catéter. Agora começa uma fase igualmente importante, a da vigilância. O foco muda para o monitoramento desse acesso e para identificar qualquer sinal de problema o mais rápido possível. Essa é a pergunta que todo profissional precisa se fazer. A falta de técnica ou de vigilância não causa só a perda de um acesso, pode levar a complicações bem sérias. Esse infográfico organiza os riscos de um jeito bem claro. A gente tem as complicações locais, como a infiltração. Sabe, é quando o líquido vaza para o tecido em volta da veia, causando inchaço e dor. Isso pode acontecer se a ponta do catéter perfura a veia ou simplesmente sai do lugar. Pior ainda é o extravasamento, que é parecido, mas acontece com medicamentos que podem até destruir o tecido. E claro, existem as complicações sistêmicas, que são bem mais graves e afetam o corpo todo. E aqui está a regra de ouro, aquela para nunca esquecer. Ao primeiro sinal de dor, inchaço, vermelhidão ou qualquer dificuldade na infusão, a ação é uma só. Para tudo e remove o catéter. A segurança do paciente vem sempre, sempre em primeiro lugar. Bom, agora que já passamos pelo básico, vamos um pouco além. Nessa parte final, vamos ver algumas estratégias e um pouco daquele julgamento clínico que separa quem apenas executa um procedimento de quem realmente domina a arte da punção venosa. Quando a veia é mais difícil, a criatividade baseada em ciência entra em campo. Usar a gravidade a nosso favor, aplicar uma compressa morna para dilatar as veias, ou até mesmo usar uma luz especial para ajudar a enxergar melhor. Ah, e uma dica importante, aquela prática antiga de dar tapinhas na veia, melhor evitar. Na verdade, pode acabar causando mais hematomas. No fim das contas, a excelência nesse procedimento se apoia nesses 3 pilares. O conhecimento teórico, para a gente saber o porquê, a habilidade técnica para saber o como e o julgamento clínico, que é o coração de tudo, para decidir o quando e se a gente deve fazer, sempre colocando o bem-estar da pessoa em primeiro lugar. E vamos fechar com essa reflexão, que é muito poderosa. Dominar uma punção venosa é bem mais do que aprender uma técnica. É entender a responsabilidade de cuidar de alguém no momento de fragilidade, agindo com segurança, precisão e, acima de tudo, com a empatia que essa confiança toda exige. Essa é a verdadeira essência do cuidado.